Olá, eu sou Adriana Uchoa, do Departamento de Biologia Celular e Genética do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje o tema da nossa aula é a apoptose, um mecanismo de morte celular programado essencial para a manutenção da homeostase dos seres multicelulares. Nesses seres, o número de células é mantido constante graças aos processos de divisão celular e morte celular. Então, nos próximos minutos, estaremos estudando a apoptose. Então, gente, para que ocorra a diferenciação e para que ocorra a morfogênese dos órgãos normais, é necessário que ao lado da divisão celular, proliferação e da diferenciação celular, também existam eliminações de células que não são mais necessárias ou que estão danificadas. Mesmo no organismo adulto, há um mecanismo de destruição controlada de células, também conhecido como apoptose, e ele é de grande importância funcional. Por exemplo, durante o nosso desenvolvimento embrionário, o feto humano tem os dedos inicialmente fundidos por uma membrana interdígitos, como uma espécie de nadadeira. E posteriormente, as células localizadas entre os dedos morrem e são eliminadas, ficando a mão com os 5 dedos extremamente articulados. Outro exemplo onde a apoptose é importante, onde essa morte programada de células é importante. Num órgão chamado timo, nos mamíferos adultos, são formadas as células de defesa, as células chamadas de linfócitos T, que têm uma função em atacar células estranhas ao organismo, como bactérias, protozoários e invasores, mas que só se formam em grande quantidade. E nessa quantidade exagerada de células, elas poderiam atacar tecidos do nosso próprio organismo, como numa resposta autoimune. No entanto, os mecanismos de apoptose são responsáveis por eliminar células em excesso antes mesmo de saírem desse órgão que produz essas células, o timo, o que evita grandes danos aos tecidos do organismo se essas células fossem em grande grupo para a corrente sanguínea. Então, a gente sabe um outro exemplo interessante onde a apoptose contribui para a regulação no número de células e também na fisiologia de um órgão, ocorre quando na diferenciação das glândulas mamárias, no desenvolvimento da glândula mamária durante o processo de gravidez e lactação. Após esse processo, a gente tem, após a lactação, ou seja, quando a criança para de mamar, a gente tem a regressão do tecido mamário, da glândula mamária. E essa regressão, ela ocorre em virtude da apoptose. Então, a gente está vendo, em cima de todos esses exemplos, como essa morte celular associada a eventos fisiológicos é importante. Mas existe também uma morte celular associada a eventos patológicos. Por exemplo, a ação de toxinas, traumas, infecções, alterações no DNA podem ativar uma apoptose para corrigir ou eliminar células danificadas. Agora, quando essa morte acontece de forma traumática e não é controlada, esse tipo de morte não é mais apoptose, é o que a gente conhece como necrose. Essa necrose, ela é uma morte mais lenta e danosa. Ela é caracterizada por uma alteração morfológica do tecido no entorno. Diferente da apoptose, que as células que sofrem a morte celular não causam danos nem transtorno às células na sua vizinhança. Então, turma, nessa figura, nesse slide, nós podemos observar esses eventos de morte celular. A apoptose em A e B
e a necrose em si. Então, a apoptose é esse processo de morte onde a célula encolhe, onde a célula se condensa. Essa morte vai causar, por exemplo, a fragmentação do DNA, a desmontagem do citoesqueleto. Algumas células vão apresentar esses vacúolos contendo parte do material celular. Essa célula, por sua vez, ela sofre um encolhimento, uma condensação, e ela se desmonta em pequenos corpos, frações proteicas chamados corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos têm em sua superfície, na membrana, a exposição de fosfolipídios que permitem com que macrófagos, como essa célula que a gente vê aqui, a célula fagocitária, possa reconhecer essa célula apoptótica, possa reconhecer esses corpos apoptóticos e possa, por sua vez, fagocitá-las. Então, aqui a gente vê essa célula morta por apoptose, que foi fagocitada por esse macrófago. E aqui ao lado, a gente já vê o outro tipo de morte, que é a morte por necrose. Essa morte geralmente é causada por danos celulares. Então, ela é causada por infecções, por patógenos, e ela promove esse rompimento da membrana. Essa célula, ela não encolhe, ela incha ao inflamar, ao se alterar. E essa inflamação faz com que ela tenha a membrana rompida, e essa membrana rompida extravasa o seu conteúdo, causando um transtorno a nível tecidual, não só a nível celular, mas as outras células serão afetadas pelo derramamento do seu conteúdo no meio tecidual. Então, agora, comparando os dois mecanismos de morte, a gente tem aqui na esquerda a necrose e na direita a apoptose. E é possível a gente observar algumas diferenças nesses dois mecanismos de morte. Primeiro, aqui na necrose, aqui as duas células antes da morte, então as duas células idênticas, essa célula sofre uma lesão, e essa lesão pode levar a uma morte que é reversível. Reversível em que aspecto? A gente pode ter o início da necrose e essa célula pode se recuperar. Então, até esse momento aqui, essa célula pode ser tratada, essa célula pode ser recuperada e ela não vai sofrer o processo da necrose. Porém, se ela avançar nesse processo de morte, ela começa a ter uma tumefação, olha, um aumento do volume do retículo endoplasmático e das mitocôndrias. Essa tumefação atinge também o citoplasma, e a gente tem a formação dessas distensões da membrana, que seriam semelhantes a essas bolhas. Essas distensões podem, acontecendo todos esses eventos, progredir essa lesão necrótica para o processo terminal, onde nessa lesão progressiva a gente tem o rompimento da membrana, ou seja, a ruptura da membrana plasmática, das organelas e do núcleo, e a liberação do conteúdo dessa célula no meio extracelular, no tecido. E é isso que recruta células envolvidas com a inflamação e causa todo o transtorno tecidual que a necrose promove. Já na célula que sofre o mecanismo de morte por apoptose, a gente vê que ela sofre um encolhimento. O núcleo, por exemplo, aqui na apoptose, diferente da necrose, ele encolhe, porque a cromatina fica ainda mais condensada. A formação de bolhas na membrana que vão dar origem aos corpos apoptóticos, ou seja, a fragmentação celular, onde partes do volume celular serão separados em pequenas vesículas, que são os corpos apoptóticos. Há alterações na membrana da célula que está se fragmentando, para que essa membrana se exponha ao reconhecimento de células fagocitárias. E essas células fagocitárias vão recolher os corpos apoptóticos, as células e fragmentos apoptóticos. E aí é por isso que essa morte celular, ela é dita uma morte limpa, porque ela não compromete as células no entorno da célula que responde aos estímulos apoptóticos. Para a gente compreender bem a apoptose, é interessante compreendermos a morte por necrose, que é um processo geralmente causado por um dano por uma toxina, causado por um micro-organismo ou por outras causas, que vão gerar uma resposta inflamatória nos tecidos adjacentes à vizinhança das células que estão morrendo por necrose. Essas células geralmente se apresentam inchadas, aumentam o volume da célula, aumentam o volume das organelas, bem como das cisternas do retículo e do aparelho de Golgi.
As células necróticas, elas se rompem e lançam o seu conteúdo no meio extracelular, provocando a inflamação, ao contrário do que a gente vai observar detalhadamente na apoptose, em que as células se mantêm com a membrana intacta. A membrana das células necróticas, ela se rompe, e é aí que a gente tem a liberação do seu conteúdo, o extravasamento do seu conteúdo sobre as células da vizinha. Portanto, a diferença entre a apoptose e a necrose é que uma das diferenças é que o conteúdo intracelular na apoptose não é lançado no meio extracelular, como acontece na necrose. E aqui é interessante nessas figuras que aqui a gente está vendo uma amostra esquemática da célula que ela vai inchando, vai se deformando até que ocorre o rompimento da membrana. E aqui embaixo a gente vê alguns exemplos de necrose, onde é possível ver essas alterações celulares. E aqui a gente tem necrose aqui nessas regiões dessa mão lesionada e também necrose no tecido nervoso. E agora, falando mais detalhadamente sobre a apoptose, a gente tem que considerar que o número de células nos organismos pluricelulares é mantido em equilíbrio pela proliferação celular acompanhada da morte celular por apoptose. Como exemplo, a gente pode observar que o nosso fígado é mantido em um tamanho constante, exatamente pela regulação da taxa de morte celular versus a taxa de proliferação celular. Então, o que é a apoptose? A apoptose, o termo apoptose vem de apos, separar, ptoses, queda, que é do grego e que representava a queda das folhas no outono, quando as folhas não são mais necessárias, em um processo regulado por hormônios, fito-hormônios, que promovem a queda das folhas, economizando energia, economizando na perda d'água, evitando a perda d'água através da superfície das folhas. Então, a apoptose é uma forma fisiológica normal de morte celular. Ela desempenha um papel-chave importantíssimo na manutenção dos tecidos adultos, como também no desenvolvimento embrionário. Então, qual é o papel da apoptose no desenvolvimento? Eliminação de células indesejáveis durante a formação de vários tecidos do organismo, ou seja, na organogênese. A gente vai observar que o equilíbrio entre a divisão e a morte celular é a forma como os órgãos são esculpidos, são morfogeneticamente moldados durante o desenvolvimento embrionário e até na fase adulta. Então, vamos começar com um exemplo. Durante o desenvolvimento embrionário, o sistema nervoso em vertebrados chega a perder mais de 50% de suas células nervosas por apoptose logo após serem formadas. Então, aqui embaixo a gente tem esse exemplo, onde nós temos as células nervosas, aqui o corpo celular de várias células nervosas logo após a divisão. Essas células projetam seus axônios até as células-alvo. Essas células-alvo vão apresentar moléculas, fatores de sobrevivência, vão liberar fatores de sobrevivência, que serão reconhecidos pelas células nervosas. No entanto, algumas células irão morrer neste processo, porque graças a esses fatores de sobrevivência, haverá um ajuste no número de células nervosas em relação ao número de células-alvo. Esse processo de morte celular ajusta e refina a sensibilidade, por exemplo, nas inervações. Então, aqui a gente observa que parte das células, aqui está representando 50%, parte das células nervosas morreram por apoptose. Um segundo exemplo importante, onde a apoptose regula o número de células, é na proliferação de células sanguíneas na medula óssea. Então, aqui a gente vê que 5 vezes 10 a 11 células sanguíneas são eliminadas diariamente por apoptose. E esse balanço no número de células geradas na medula e células eliminadas é mantido pelo processo de apoptose e divisão celular. Então, células
que não são mais necessárias, ou células que já estão envelhecidas, circulantes no sangue, sofrem apoptose, e o excesso de células também produzidas na medula podem ser eliminados por apoptose. Aqui nós vemos outros exemplos onde a apoptose está envolvida no desenvolvimento. No exemplo 3, a gente tem aqui à esquerda o papel da apoptose na modelagem dos dedos dos fetos humanos e nas patas dos camundongos. Então aqui a gente tem a pata de um camundongo em um estágio mais precoce da formação do feto e aqui no estágio mais avançado. É possível ver que essas células que faziam parte das membranas interdígitos, elas sofreram o processo de apoptose. Aqui nessa imagem é um marcador de apoptose, um marcador fluorescente, mostrando que essas células estão em processo de apoptose e aqui a gente já vê um estágio mais avançado desse processo de embriogênese, onde os dígitos estão separados. Aqui embaixo, a gente vê uma falha na apoptose, leva a uma síndrome chamada sindactilia. Essa falha na apoptose durante a morfogênese dos dedos no embrião vai resultar na não separação completa dos dedos. Aqui a gente vê na mão, com membranas interdígitos, com esse efeito semelhante à patinha de uma ave aquática, e aqui a gente vê que esses dois dedinhos do pé também não estão completamente separados. Isso foi causado por uma falha na apoptose. Um outro momento onde a apoptose é importante no desenvolvimento, em uma etapa de vida do indivíduo, é na retração da mama. Então, após o período de lactação, a mama, as glândulas mamárias, as células das glândulas mamárias sofrem apoptose e a glândula retrai, a mama diminui, volta ao tamanho anterior da lactação, anterior à gestação. Um outro fenômeno onde a gente sabe que a apoptose é importante é na homeostasia do sistema imune. Então, após uma infecção, ocorre uma expansão clonal de células de defesa do sistema imune. Essa expansão clonal, esse número maior de células vai ser eliminado após findada a infecção. Também nesse aspecto imunológico, lá no órgão chamado timo, a gente tem a maturação dos linfócitos T. Mas esses linfócitos T, quando eles vêm da medula ainda não maduros, esses precursores, quando eles chegam ao timo e sofrem as modificações da diferenciação, formando os linfócitos T, um grande número desses linfócitos é produzido. E o efeito da apoptose, reduzindo esse número que é liberado do timo, essa apoptose que ocorre no timo, vai minimizar o risco de doenças autoimunes. Então vamos conhecer um pouco dos eventos da apoptose, do que ocorre na preparação e na organização da célula para essa morte celular limpa. Então, primeiro a gente vai observar uma compactação e marginalização da cromatina, com fragmentação do DNA. Então, aqui a gente tem células normais, não apoptóticas, estão representadas com esses núcleos azuis, com esses núcleos aqui em cor de rosa, e aqui a gente tem essa célula que ela sofre uma lesão, e essa célula vai entrar na sequência de eventos que leva à apoptose. No entanto, as células na sua vizinhança permanecem normais, não afetadas. Então, essa célula, ela sofre uma modificação por compactação do DNA, que vai ser fragmentado. O citoesqueleto dessa célula vai ser desmontado, a gente percebe aqui que ela sofre também uma compactação celular. A gente tem a ruptura do envelope nuclear e uma fragmentação celular formando os corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos expõem na superfície modificações na composição de fosfolipídios na superfície da membrana. Então, essa monocamada voltada para o meio extracelular expõe essa célula ao reconhecimento por células fagocitárias. Então, esses macrófagos vão fagocitar esses corpos apoptóticos, fazendo a remoção dessa célula defeituosa de forma a não comprometer as células no seu entorno.
E aqui a gente tem esse importante evento da apoptose sendo apresentado. Aqui a gente observa a composição da membrana de uma célula não apoptótica, onde a gente tem na monocamada extracelular grande parte dos fosfolipídios são fosfatidilcolina, e a gente não tem a ocorrência de fosfatidilserina na superfície extracelular. A gente tem fosfatidilcolina e fosfatidilserina aqui na superfície intracelular. Essa fosfatidilserina vai ser, na apoptose, exposta na superfície extracelular, como nós podemos ver aqui. E é essa exposição mediada por eventos que incluem as proteínas caspases, que são as principais agentes da apoptose, vão levar essa célula a apresentar um padrão de superfície celular que pode ser reconhecido por macrófagos envolvidos na fagocitose dos corpos apoptóticos. Então, a gente tem aqui o início da apoptose, a gente tem a formação desses prolongamentos, a condensação da cromatina, a liberação dos corpos apoptóticos, a membrana desses corpos apoptóticos apresenta fosfatidilserina, como a gente consegue observar aqui, e essa fosfatidilserina vai fazer com que os macrófagos possam reconhecer e fagocitar os derivados da célula apoptótica, que são os corpos apoptóticos. E afinal, quem são os efetores da apoptose? São enzimas. São as enzimas chamadas caspases que promovem o desenvolvimento e os mecanismos para a apoptose. Essas enzimas são proteases asparticas. Essas proteases, elas inicialmente são ativadas por fatores intrínsecos e extrínsecos, porque essas proteases chamadas caspases se encontram nas células nas formas de precursores, que são as procaspases. E essas procaspases, ao serem ativadas por esses fatores intrínsecos, que podem ser proteínas adaptadoras presentes na própria célula, desencadeados após a sinalização, após o dano, ou fatores extrínsecos, que são polipeptídeos secretados por outras células que se ligam a receptores de morte, conhecido como FAS, presentes nas células que vão desenvolver a apoptose. As caspases são, portanto, as efetoras e executoras da morte celular programada, causando a apoptose pela clivagem de mais de 40 tipos de proteínas-alvos, que são seus substratos. E dentre esses substratos estão as próprias procaspases. Então, o que a gente vai ver acontecer? Uma procaspase é ativada e ela passa a se autoclivar, gerando uma caspase, uma procaspase inicial. Ela se autocliva em resposta a esses fatores intrínsecos e extrínsecos e vai gerar uma caspase ativa. Essa caspase ativa, ela vai, por sua vez, promover a clivagem de uma procaspase executora. E essa caspase executora é que vai dar continuidade ao processo da apoptose. Então, essas caspases, proteases aspásticas, ativadas, clivam outras proteínas celulares, proteínas chaves no processo de apoptose. Então, as caspases vão promover a clivagem da lâmina nuclear, dos inibidores de DNA e das proteínas do citoesqueleto, causando, quando a lâmina nuclear ela é destruída pela clivagem, e a remoção dos inibidores de DNase vão promover as alterações nucleares, como a destruição do envelope nuclear e a fragmentação do DNA. A gente diz que o resultado disso é a fragmentação do núcleo na apoptose. Já no citoplasma, a gente vai ter a ação das caspases sobre as proteínas do citoesqueleto, que vão levar à destruição desse citoesqueleto e a redução do volume citoplasmático e o início da fragmentação dessa célula nos corpos apoptóticos. E todo esse processo é desencadeado por mecanismos moleculares da apoptose.
como um mecanismo realizado pela via do receptor de morte ou FAS, que ativa essas caspases. Uma outra via é a via intrínseca. A via do FAS é a via extrínseca e a via mitocondrial é a via intrínseca. Isso acontece quando a célula é privada de fatores de sobrevivência ou quando a célula se encontra submetida a uma lesão no DNA, como por exemplo a radiação, a presença de radicais livres ou toxinas que danifiquem o DNA, e a P53, que é a proteína monitora do DNA, detecta essa lesão e ativa o mecanismo de apoptose. Além disso, o estresse no retículo endoplasmático aumenta a produção de proteínas mal dobradas. Esse também é um mecanismo que pode desenvolver o processo de apoptose intrínseco via mitocondrial. Então, a gente tem que compreender que para a apoptose acontecer, é preciso que ocorra um balanço entre as proteínas, uma alteração no balanço entre as proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. Quando a gente tem nesse balanço uma maior ação das proteínas anti-apoptóticas, o processo de apoptose é reduzido. Quando a gente tem nesse balanço uma maior presença, uma maior expressão de proteínas pró-apoptóticas, a apoptose é desenvolvida. E a principal família responsável por essa regulação é a família da proteína BCL2. Dentre elas está a própria BCL2 e a BAX, que são proteínas que têm papéis antagônicos, uma anti-apoptótica e a BAX pró-apoptótica. Então, essas proteínas pró-apoptóticas da família BCL2 vão modificar a permeabilidade da membrana da mitocôndria, promovendo a liberação do citocromo C. O citocromo C é um agente que no citoplasma, por ser um componente do espaço intermembrana da mitocôndria, quando ele está presente no citoplasma, ele promove a ativação de caspases executoras, como, por exemplo, a caspase 9, que vai contribuir para a ativação e para a degradação de proteínas-alvo no núcleo e no citoplasma. E aqui a gente tem uma explicação breve de como ocorre a via extrínseca, aquela via que ela é ativada por outras células. Aqui a gente tem um linfócito matador ou um linfócito killer, uma célula natural killer, que apresenta um ligante na sua membrana chamado ligante FAS, que vai ser reconhecido pelo receptor de morte. Então, esse ligante FAS se associa ao receptor de morte, desencadeia uma via onde proteínas adaptadoras que estão associadas a esse receptor de morte vão ativar as caspases efetoras. Aqui no exemplo a gente tem a caspase 8, que vai ativar esse complexo de sinalização indutor de morte, que é o DISC, e esse complexo vai ativar clivando as caspases, as procaspases em caspases ativas, e essas caspases aqui, ó, na forma de procaspases, quando ela é clivada, ela se torna uma caspase ativa, e essa caspase agora é a executora de mecanismos citoplasmáticos, interfere com o citoesqueleto, interfere com componentes no núcleo, causando a destruição da lâmina nuclear, a desmontagem do envelope nuclear e a clivagem do DNA, por remoção dos inibidores de DNAs. Esses mecanismos vão levar a célula à apoptose. Então, aqui essa célula-alvo agora é uma célula em estágio de morte celular apoptótica por uma via chamada via extrínseca. Na via intrínseca, a gente precisa observar alguns detalhes. Vai haver a ativação de um complexo chamado apoptossomo, que ocorre pela liberação do citocromo C da mitocôndria e a ativação de proteínas efetoras da apoptose. Então, aqui a gente vê a mitocôndria, quando essa célula sofre um dano, esse dano serve de estímulo apoptótico, ou quando essa célula recebe um comando intrínseco para o processo de morte celular programada, por exemplo, na retração da mama. Nesse processo via mitocondrial, essa membrana da mitocôndria vai sofrer uma instabilidade, liberando o citocromo C.
Esse citocromo C, por sua vez, vai interagir com essa proteína adaptadora chamada APAF1. Então, a gente vê aqui a APAF1 não associada ao citocromo C, mas quando o citocromo C interage com ela, ela sofre uma mudança conformacional aqui e se associa, formando esse complexo, se agrupa, formando esse complexo aqui de recrutamento de caspases. Então, a gente vê que várias APAF1s vão formar esse complexo CARD. Então, essa proteína ativadora essa proteína adaptadora foi ativada, se agrupando para dar início à formação do apoptossomo. Então, aqui a gente tem o apoptossomo que recruta várias dessas proteínas caspases, com a ajuda dessa interação aqui, esse adaptador ao CARD aqui. Então, esse adaptador vai fazer com que essas caspases 9 ativadas venham a clivar outras caspases, que serão finalmente as caspases executoras da apoptose. Então, elas promoverão a cascata de proteólise, que vai degradar proteínas-alvo no citoesqueleto, no envelope nuclear, os inibidores de DNase, promovendo todas as mudanças nucleares e citoplasmáticas características da apoptose, que fazem com que aquela célula encolha, com que o DNA fique mais compactado e que essa célula possa se fragmentar nos corpos apoptóticos. Então, assim, a gente conclui, resumidamente, o fenômeno da morte celular programada por apoptose. Então, agora a gente rapidamente vai fazer uma breve comparação entre a morte por necrose e a apoptose para encerrar nossa aula. Então, a gente tem que ambas são formas de morte celular, porém, uma é um evento acidental danoso, que seria a apoptose. A outra, no entanto, além de não ser um mecanismo danoso, se em homeostase, será um mecanismo de morte que não causa danos ao organismo. Essa mesma morte que não causa danos ao organismo ocorre porque os fragmentos celulares corpos apoptóticos são fagocitados por macrófagos. Entretanto, na necrose, como a célula sofre um extravasamento, ela recruta, ela gera uma resposta inflamatória danosa. Na apoptose e na necrose, como estará a membrana? A integridade da membrana é preservada em que tipo dessas mortes celulares? Na apoptose. Essas células sofrem alguma alteração de volume? Alguma dessas células, em uma morte por apoptose, as células irão encolher ou inchar? E na necrose? Então, o que a gente sabe é que na apoptose as células encolhem e na necrose as células incham. Qual desses processos é irreversível? Ambos os processos são irreversíveis, porque a necrose, até um determinado momento, ela pode não gerar um dano irreversível, mas a partir do momento que ela progride, ela se torna um processo irreversível e que pode comprometer populações de células na vizinhança. Qual desses processos regula a população celular, controla a população celular? A apoptose. E qual desses processos apresenta alterações bioquímicas na superfície celular? A gente lembra que na apoptose a membrana vai se modificar no perfil de fosfolipídios da monocamada extracelular, enquanto na necrose a membrana ela apenas se rompe, mas ela não sofre essa modificação que funciona como um sinal para os macrófagos reconhecerem os corpos apoptóticos. Então, o que é importante que vocês lembrem que a apoptose é uma morte que mantém a homeostase no número celular e na qualidade das células, pois ela, por exemplo, é ativada em resposta à tumorigênese, em resposta às células com DNA danificado, quando nós temos uma proteína como a P53 dando início a um processo de apoptose celular. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu espero que essa aula tenha contribuído de algum modo para que a gente tenha uma base ou pelo menos uma visão dos mecanismos de morte celular por apoptose. Bom estudo!